Fala galera, tudo bem? Bom, mostrar aqui um pouquinho sobre o racional de algumas operações de hoje, falar um pouquinho também sobre o BTC. Bom, vamos lá. Estrutura do BTC hoje totalmente nesse range, né? Lateral, visto que a gente veio de uma tendência bem forte, né? De baixa, então a probabilidade é que era continuasse o movimento de impulsão da perna anterior, que era de baixa, né? Hoje teve o rompimento aqui à tarde desse fundinho e agora está fazendo um pullbackzinho aqui para continuar, talvez fazendo novas mínimas, né? Até porque está deixando alguns candles muito fortes de baixa. Mas vamos explicar aqui o racional de algumas operações, né? O BTC até tentou armar um pivô de alta, né? Armar um Okoi, que a gente fala. Fez essa estrutura aqui, só que para fazer isso tinha que romper esse topo, né, para buscar a média de 200 lá em cima. Então aqui seria o preço de abertura do dia anterior, o preço ele abriu que ontem, o preço ele ficou brigando nessa região o dia todo, né, ficou nessa lateralidade aqui, tá? Bom, esse é o cenário do BTC na parte da manhã, né, entre 10 horas até 3 horas da tarde ficou em lateralidade aqui. E depois fez ali um ombro, cabeça a ombro, né? E acabou puxando, derretendo o mercado juntamente com ele. Mas aqui vou mostrar o racional de algumas operações, tá? A primeira que eu mandei foi a da Tesos. Foi um trade muito bonito. Vou colocar aqui o porquê da operação, tá? Bom, o que a gente já vê aqui? O preço, da onde que ele está vindo, né? Ele bateu no suporte, aí teve um repique até as médias. Eu tinha média de 200, a média preta aqui, né? Eu tinha VWAP, que é o preço médio ponderado pelo volume, ou seja, é o preço médio da galera durante o dia. Então é o preço justo, então o pessoal utiliza muito ali para fazer compra ou vendas, tá? Então um pullback na VWAP também na média de 200, tá? Então esse é o cenário. Só que tinha que esperar ali algum gatilho, né? Um gatilho de venda, algum padrão ali. Bom, deixou esse candle aqui em 1 hora. Então para mim isso aqui era venda para buscar pelo menos essa mínima aqui, pelo menos para visitar de novo esse suporte, né? Tava fazendo uma wedge num tempo gráfico menor. Eu tinha uma retração aqui de Fibo, né? Essa estrutura de baixo, fundo, topo menor, topo mais baixo do que anterior, topo menor do que anterior, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Então o que a gente procura fazer? Vender, né? Só que tinha uma precaução aqui, porque estava próximo de um suporte, né? Notou isso aí? Então vamos diminuir o tempo gráfico aqui. O que a gente percebe? A gente, como o BTC também, fez a mesma estrutura de uma possível tomada de reversão para alta, né? Para buscar talvez essa resistência. Só que não teve força, fez um Okoi, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro. Só que é um ombro, cabeça, ombro invertido, um Okoi que a gente fala, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão dos compradores, né? Só que não teve força. Isso aqui poderia ser uma bandeira e tentar retomar para buscar a média de 200 aqui em cima, né? Que é essa média preta, ou buscar pelo menos esses topos, essas resistências, né? Só que não teve força, né? E veio visitar essa mínima aqui e acabou até rompendo durante o dia, né? Só que o BTC me assustou um pouco, vou mostrar qual candle me assustou, né? Acabou rompendo, beleza. Deu um lucro até que bacana. Só que o BTC me assustou nesse candle aqui, ó. O Lazarudo me assustou nesse candle aqui. Nessa violinada aqui, ó. Porque se ele quebra essa LTB, essa resistência diagonal e rompe a VWAP, aí busca a média lá em cima. Então, esse candle aqui, ó, essa violinada aqui em cima me assustou um pouco, né? Mas quando perdeu esse fundo aqui, perdeu esse suporte, essa base de preço aqui mesmo,
Com esse candle, aí sim despertou pivô de baixa, né? Então se eu pegar Fibo, extensão de Fibo, da máxima à mínima, ó, da máxima à mínima, tinha alvos aqui, ó, bem certinho nesses fundos, ó. Alvo de 100% do movimento, ou seja, alvo de 100% é aqui, ou seja, peguei, projetei 100% aqui embaixo. Então 161.8 e 200% aqui embaixo, da perna anterior, tá? Então aqui eram os alvos de Fibo. Então foi um trade bonito, só que essa violinada me assustou, porque se o preço rompe com candle de força aqui, ele poderia fazer isso aqui, ó. Mas é claro, isso ia depender muito do BTC, né? Mas só como em H1 deixou aquele candle, isso eu estou em M15, né? Até fez uma wedge no tempo gráfico menor, só que em 1 hora deixou aquele candle de venda, né? Deixou muito pavio aqui, tinha média e tudo mais. E o preço acabou respeitando a análise, né? Deixou muito candle vendedor. Então esse foi o primeiro trade que eu mandei lá no grupo VIP hoje de manhã. Acabou rompendo, né? Só que eu fiquei com medo porque violinou aqui, mas só que bateu na VWAP e acabou derretendo, acabou respeitando. Beleza. Vou mostrar outro trade aqui na Matic. Bom, vamos lá. E também todas as altcoins estão fazendo o mesmo padrão, tá? Mesmo padrão de Yokoi. Se a gente pegar aqui, ó, isso é 9 horas da manhã. O que estava acontecendo aqui com o preço? Mesmo padrão. Mesmo padrão. Ombro, cabeça, ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro. Só que a Matic teve força para romper tanto a VWAP quanto a média de 200 e a média de 20 períodos. Né? Poderia buscar muito bem essa resistência aqui que é do diário. Essa máxima de alguns dias. O preço acabou rompendo com força, ó. Rompeu com força. E eu mandei uma compra nessa região aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Essa região. Por quê? Um pullback. Pullback na VWAP para fazer a estrutura. Fundo, fundo, topo, estrutura de alta. Topo mais alto do que o anterior, fundo mais alto do que o anterior. O que a gente procura fazer numa tendência de alta? A gente procura comprar. Na onde, Felipe? Na correção. No fundo ascendente, né? E o que aconteceu? Pelo menos o alvo até esse topo. Visitar de novo esse topo. Ou se tivesse força, visitar esse topo aqui, tá? Só que não teve força, né? Não teve força. E até mandei lá pra rapaziada, ó, se perder esse fundo aqui, ó, perder esse suporte, vai visitar onde? Esse fundo aqui, essa mínima, tá? E acabou visitando legal, né? Só que agora a gente está num próximo de um suporte bem interessante. Se eu colocar no tempo gráfico de H4, ó, suporte, média 200 aqui, né? Então pode ser que, como está em lateralidade, pode ser que visite essa máxima de novo aqui, não sei. Vamos ver o que vai acontecer com o preço. Também talvez pode entrar em sobrevenda agora. Se perder esse fundo, esse suporte bem relevante, vai visitar esse suporte aqui. Mas é claro que manda é o BTC. Bom, foram essas análises de hoje, tá? Que mandei lá no canal Telegram. Algumas análises, né? Alguns trades, tanto para compra quanto para short. Mandei lá no grupo VIP. Operar para operar bem, tamo junto, forte abraço e é nóis.